Olá, olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo e agora a gente vai resolver aqui a questão de número 138 da prova azul do Enem 2021. Essa questão trabalha com a ideia da análise combinatória, especificamente trabalhando com os arranjos. Porém, é uma questão que gerou muita polêmica, que, em minha opinião, será uma questão anulada por falta de alternativas. Vou explicar para você por que é a ideia do arranjo e por que não tem nenhuma alternativa também, tá? Antes da gente ir para a leitura, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, pois assim você vai estar ajudando a divulgação aqui desse vídeo para que ele chegue com mais pessoas e fazendo com que eu traga mais projetos e vídeos para vocês aqui no canal, tá bom? Se você quiser, no primeiro link da descrição, eu tenho uma apostila totalmente gratuita para você que prestou ou vai prestar algum outro processo seletivo para te ajudar a fazer uma revisão, tá? Essa apostila aí tem vários exercícios separados por conteúdo que eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar, beleza? Vamos lá então, ó. Na nossa leitura aqui, a gente vai tirar as informações e a gente já começa a resolver ela. Bora lá, ó. Vamos lá, como sempre, aqui, ó, ao comando da questão. Qual expressão determina a quantidade de painéis diferentes que a CBF poderá montar? Lá para baixo está as alternativas, mas como não tem opção nenhuma, eu comento lá com vocês depois, tá? Vamos à leitura aqui, ó. A Copa do Brasil teve, até a edição de 2018, 15 times diferentes como campeões da competição, conforme apresentado na imagem. Suponha que, como homenagem aos times campeões, a Confederação Brasileira de Futebol pretenda colocar um painel na sua sede. Esse painel teria 6 linhas e cada uma delas 5 placas referentes a cada edição da competição, com o nome do time vencedor, o brasão e o ano do título. Então isso aqui é importante pra gente também, ó. Vai ter o nome, o brasão e o ano do título. Vamos pensar no seguinte primeiro. Nós temos lá 6 linhas. Cada linha tem 5 placas. Logo, o total de placas que eu tenho é um total de 30. Se você contar todos os títulos que nós temos aqui, a gente vai ter 30 títulos, pois já teve, até o ano de 2018, 30 edições. Aí ele vai especificar o que ele quer em cada linha aqui, eu vou colocar de cor diferente para a gente não se perder. Ó. O painel deve ser fabricado de modo que a primeira linha tenha só clubes gaúchos. Ele até deixou aqui para você quais são os clubes gaúchos, certo? A segunda tem apenas times cariocas. Da mesma forma ele deixou aqui para gente. A terceira tenha somente times mineiros. E por fim, especificando aqui, a quarta linha tenha exclusivamente clubes paulistas. E as duas últimas sem nenhuma restrição. Então as duas últimas a gente não precisa se preocupar com as restrições. E a pergunta dele é o quê? Qual a expressão que determina a quantidade de painéis diferentes que a CBF poderá montar? Bom, vamos pensar primeiro aqui, senhoras e senhores, na nossa primeira linha. Ó. Vamos analisar aqui a primeira linha que a gente tem para não ficar perdido. Deixa eu só ver onde está a margem aqui, para eu não escrever fora dela. Ó. A margem está mais ou menos aqui. Beleza. Vamos lá. Na primeira linha, eu vou ter aqui 5 times. Então, vou poder colocar aqui, ó, um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto time, que são as 5 placas que nós temos lá. Só que na primeira linha, ele deixou muito exclusivo aqui, ó, a clubes gaúchos. Quais são eles? Os clubes gaúchos aqui, ó, é o Grêmio, certo? Segundo o que ele falou. Nós temos aqui o Internacional e também o Juventude. Ok? Esses times, se você analisar, os títulos que nós temos aqui, ó, eu tenho 5, mais esse daqui dá 6, mais esse aqui dá 7. Obviamente, está ultrapassando a quantidade de placas que nós precisamos colocar. Por quê? Porque nas duas últimas não tem nenhuma restrição. Então, se por exemplo eu colocar aqui todo mundo do Grêmio, quer dizer que lá no final o Internacional e o Juventude vai ficar nas duas últimas. Isso não tem problema em acontecer. Mas o que eu quero que vocês pensem é no seguinte, ó, veja só. Desses possíveis 7 títulos, eu vou escolher 5. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, o Grêmio, colocar o escudo dele, o nome dele e vamos supor que ele ganhou em 2003, tá? Eu não sei quais foram os títulos aqui. Aí depois eu poderia colocar aqui, ó, o Juventude, que ganhou em 1999. E depois colocar aqui, ó, o Internacional, que ganhou em 2008. Novamente, são dados fictícios porque eu não tenho noção de quando que esses times ganharam ali. Se eu colocar nessa ordem, eu vou formar uma sequência. Se eu trocar, por exemplo, o Grêmio e o Juventude,
como o nome do time e a data também é diferente, vai gerar uma nova sequência, vocês concordam? Da mesma forma que vamos supor, o Grêmio ganhou lá também, professor, ó, em 2010. Se eu pegar esse Grêmio com esse Grêmio e trocar de posição, lembrando que vai o inteiro aqui, tá? Vai o ano junto, vai gerar uma nova sequência. Por quê? Porque o ano de 2003 é diferente do ano de 2010. O que nós estamos fazendo? A gente está trocando eles de posição. Quando nós fazemos essa troca, como gera uma nova sequência, então a gente está pensando em quem? A gente está pensando no arranjo. Arranjo de quantos elementos nesse caso? Ó? Arranjo de N elementos, que são os títulos, que são aqui, ó, 5 mais 1, que dá 7, tomados P a P, que eu estou escolhendo 5. Lembra lá, ó, que vai ficar N fatorial, dividido aqui, ó, por N menos o meu P fatorial. Então, desses caras aqui, eu tenho 7. Desses 7, ó, na primeira linha, eu vou escolher 5. Então aqui vai ficar como? Ó? O meu nzinho é o 7 e o meu pzinho é o 5. Vai ficar 7 fatorial, dividido aqui, ó, por n menos p. Vai ficar 7 menos 5, que dá 2 fatorial. Como as alternativas todas estão em fatoriais, então eu vou deixar dessa maneira. Então a primeira linha, eu tenho essa sequência que está aqui. O que a gente vai fazer agora? Pensar na segunda linha. O que acontece na segunda linha? Nós temos apenas times cariocas. Quais são os times cariocas? Ó, o Flamengo, que tem 3 títulos, o Vasco da Gama, que tem 1 título, e por fim, o Fluminense, que tem 1 título também. Diferentemente do primeiro caso, aqui nós temos, ó, 3 mais 1, que tem 5 títulos, para 5 posições. Então vamos pensar nisso daqui, ó. Eu tenho aqui a primeira possível linha, a segunda, primeiro possível escudo, perdão, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Quantos eu posso colocar aqui? Bom, eu posso colocar 3 do Flamengo, 1 do Vasco da Gama e 1 do Fluminense. O Flamengo se diferencia entre si porque nós temos os anos da competição em que ele foi campeão. Então aqui, se eu pensar, eu tenho 5 possibilidades. Ó. Se eu utilizar uma aqui, você concorda que sobra 4? Então aqui eu tenho 4 possibilidades. E aqui eu tenho 3 possibilidades. E aqui eu tenho 2 possibilidades. E por fim, aqui eu tenho uma possibilidade, porque eu sempre vou tirando uma das possibilidades e eu vejo que está sobrando. Quando a gente pensa em tudo isso, isso aqui a gente pode escrever como sendo uma simplificação dessa multiplicação, que é escrito como sendo o quê? 5 fatorial. Esse ponto de exclamação significa o nosso fatorial. Essa ideia do nosso fatorial é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui eu vou parar para chamar a atenção do seguinte, olha só. Eu quero que aconteça isso na primeira linha e isso na segunda linha. Como eu quero que aconteça isso daqui, ó, na primeira e isso daqui na segunda, a gente vai multiplicar os resultados. E aí eu quero que aconteça o quê? E isso na terceira, eu vou multiplicar também. E isso na quarta, e isso na quinta, e isso na sexta. Então todos esses resultados nós estamos fazendo separadamente. Ao final a gente vai multiplicar todo mundo, tá? Só que vamos lá para a nossa terceira linha aqui. Deixa eu só dar uma baixada, de tal forma que a gente consiga enxergar aqui, ó, o enunciado ainda. E aí tem espaço para ler, ó. Vamos lá. Terceira linha aqui tem somente times mineiros. Quais são eles? Nós temos aqui o Cruzeiro com 6 títulos. E nós temos aqui o Atlético Mineiro com 1 título. Então, da mesma forma que aconteceu na primeira linha, ó, eu tenho lá na terceira linha, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto escudo. Desses 5 a gente vai escolher aonde? Dos 7 possíveis, que é a soma aqui dos títulos do Cruzeiro com os títulos do Atlético Mineiro. Então, como a ordem importa, porque nós temos o ano, então quando eu trocar vai diferenciar isso entre si, então nesse caso a terceira linha vai ficar da mesma forma, ó. Vai ficar o arranjo de 7 tomado 5 a 5. E aí a mesma coisa ali vai ficar o quê? 7 fatorial dividido por 2 fatorial. E aí, para finalizar, nós temos lá a nossa quarta linha, que é dos clubes exclusivamente paulistas, tá? Já vou baixar aqui para a gente ver, ó. Então vamos lá, ó. Clubes paulistas aqui são os seguintes: o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o Paulista e também o Santo André. Repara que o Criciúma e o Sport aqui ele nem citou, mas eles vão entrar lá na última linha, tá bem? Só posicionar aqui para vocês. Vamos pensar na quarta linha aqui então. Na quarta linha, de novo, nós temos aqui 5 posições. Essas 5 posições serão preenchidas de possíveis
9 títulos. 3 do Corinthians, 3 do Palmeiras, totalizando 6, mais um do Santos, que dá 7, mais esses dois aqui, o Paulista e o Santo André, com um cada um, que vai dar 9. Então, nesse caso, ó, vai ficar o quê? Arranjo de 9 possíveis, que eu vou colocar aqui tomados 5 a 5. Como a ordem importa, então vai ficar, ó, 9 fatorial dividido por quanto? Lembra lá, ó, 9 menos 5, que dá quanto? 4 fatorial. E a gente vai multiplicar, de novo, esse resultado aqui que a gente encontrou, vezes esse e vezes esse, certo? Mas antes, vamos pensar aqui, ó, na nossa quinta e na sexta linha. Na quinta e na sexta linha, ele disse lá em cima que não tem restrição. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu preciso ver quantos foram os que sobraram. Lembra que no comecinho eu falei que eu tinha 30 possíveis títulos, que é o valor dos 6 linhas vezes 5 escudos? Se eu ver aqui, ó, eu já utilizei 5 aqui, mais 5 aqui dá 10, mais 5 aqui, mais 5 aqui dá 20. Quer dizer que sobram 10 possíveis títulos. Então, eu vou pensar aqui no seguinte, ó. Aqui eu posso colocar qualquer um desses 10. Então, eu tenho 10 possibilidades. Se eu utilizei uma aqui, quer dizer que aqui sobra 9. Se eu utilizei uma aqui, quer dizer que aqui sobra 8. E aqui vai sobrar 7, e aqui vai sobrar 6. E aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. Aqui vai ficar 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Como eu quero isso e isso aqui vai ficar o quê? 10 vezes 9 vezes 8 até chegar em quanto? 3 vezes 2 vezes 1. Que assim como nós escrevemos aqui, essa partezinha nós podemos escrever como sendo o quê? 10 fatorial. Então, qual seria uma alternativa possível para a gente aqui, ó? Eu vou pegar o primeiro resultado que nós temos aqui, que é o valor de quem, ó? De 7 fatorial dividido por 2 fatorial, vezes 5 fatorial, que é o que está aqui na segunda linha, vezes o valor de 7 fatorial dividido por 2 fatorial, vezes o que está na quarta linha ali, ó, 9 fatorial dividido por 4 fatorial, e por fim, o 10 fatorial, que é o que completa aqui a quinta e a sexta linha. Se a gente for ver, né, o que mais se aproxima aqui seria essa alternativa de letra E, porém o 9 por 3 fatorial aqui fura, porque a gente só tem o quê? 7 fatorial por 2 fatorial. E só deixando mais claro ainda, a gente fez a multiplicação aqui porque a gente está utilizando o princípio multiplicativo de princípio fundamental da contagem, tá? Como eu quero o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar e o sexto, então por isso que a gente multiplicou todo mundo, tá bem? Então, por esse motivo, essa questão, ela não vai ser anulada. Ela deve ser anulada, certo? Sem questionamento algum. E o INEP simplesmente vai anular. E aí tá tudo certo se você não conseguiu acertar. Se você conseguiu acertar, não tem como, porque não tinha nenhuma alternativa, tá bom? E mesmo você pensando em outras coisas lá, utilizando combinação, que não faz sentido nenhum utilizar combinação porque você troca o ano, ou pensando em permutação, ou pensando em permutação com repetição, o que também não faz sentido nenhum, a gente não consegue chegar em nenhuma alternativa. Demorou? Se você gostou aqui dessa resolução, se ficou claro por que ela vai ser anulada, ou se você ficou com dúvida na hora e agora ficou claro, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que fez lá a prova do Enem e se inscreva aqui no canal, pois assim você vai estar ajudando aqui em muito o nosso canal, tá bom? Bons estudos para vocês, um grande abraço e lembre-se sempre que a força esteja com você.